Eu quero contar que essa Fazenda Milano, gente, tá aqui desde 1973, né? Inclusive Jorge Garziera era funcionário dessa empresa. Pouco depois ele saiu e hoje a Fazenda Milano foi subdividida. E tô contando essa história porque alguém aqui que tá do meu lado tá me contando essa história todinha. E Jorge comprou parte dessa fazenda e hoje é um dos grandes produtores de uva e de vinho aqui na nossa região. Mas quem sabe contar melhor essa história? Porque a Fazenda Milano existe há 50 anos, gente. Né? A Fazenda Milano é um grupo muito grande. Né? Mulheres e homens foram contratados de forma igualitária. Preste atenção, naquela época já, viu? De forma igualitária para a implantação de 200 hectares de uva. Essa mentalidade moderna, aplicada em um lugar onde predominava a falta de oportunidade de crescimento humano e empresarial, ajudou a criar a maior região produtora de frutas para exportação no país, que é aqui, Petrolina. Aí eu vou falar, sabe com quem? Com o Rodrigo Fabian, que está aqui, para ele falar sobre a Fazenda Tropical, que é uma subdivisão da Fazenda Milano. Rodrigo, bem-vindo seja. Ele é enólogo, é um dos sócios dessa fazenda e ele vai contar pra gente essa história. Bom dia, meu filho. Seja bem-vindo, viu? Bom dia, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Lembre que meu nome é Calbi Peixoto. Calbi é um nome muito famoso nesse Brasil, né? Não é? Graças a Deus. Os mais antigos aí vão. Minha mãe colocou por causa dele. É por causa dele. Eu aprendi a tocar teclado de piano por causa dele. Muito bem. Então você contou da Fazenda Milano, né? A Fazenda Milano, se a gente for resgatar na história, o Vale de São Francisco, o que a gente conhece de uvas, né? Das fazendas hoje, tudo começou lá. Você vai encontrar, onde que você for andar nessa cidade de Petrolina e região, você vai encontrar um funcionário, um técnico agrícola, um agrônomo, um proprietário que já trabalhou na Fazenda Milano. Então, foi o berço, né, do nosso plantio de uva, que depois veio as outras plantações frutíferas aí na região, né? Hoje é muito forte a uva e a manga, mas a uva muito começou na Fazenda Milano. E tem alguns fatos que colocam a Fazenda Milano, né? Por ser o berço na época, tudo era difícil, era o início. Jorge Garziera ontem, ele estava contando uma história para alguns empresários que estavam nos visitando de fora e contando a história de que lá tinha 10 hectares. Quem já trabalhou na Fazenda Milano vai saber dessa história. Lá eles tinham 10 hectares destinados a plantar arroz, abóbora, feijão. Nossa! O alimento que eles tinham que produzir. Agricultura familiar em si, né? Dentro da própria fazenda. Dentro da própria fazenda. Lá o funcionário recebia um café da manhã, recebia o almoço e antes de ir embora recebia ainda uns pãezinhos com manteiga para ir para casa. Então eles tinham o cuidado, que na época era tudo muito difícil, né? Você que é mais antigo do que eu, tenho 20 anos de Petrolina, então você... eu tenho mais. E já sou bem mais velho que você, viu? E naquela época as pessoas que vinham trabalhar eram dos interiores, interior do Ceará, do Piauí, né? Então esse pessoal vinha para cá para fugir das necessidades que tinha de lá, e aqui tinha as oportunidades. E o pessoal vinha e tinha que se alimentar. Então o pessoal da fazenda tinha o cuidado de dar 2.000 calorias por pessoa por dia. Para a pessoa poder ter sustância, para a pessoa poder ficar em pé, para a pessoa poder trabalhar. Então eles tinham esse cuidado. E Jorge ontem contou essa história por esse grupo. Ele inclusive chorou na época que ele contou, da emoção, né? Que não é só fazenda, não é só dinheiro. A questão é humano. Você tem que ser humano. Humanizar a coisa, né? Então, e a gente vem hoje contar essa história, né? Da fazenda, porque ela é a primeira do Vale de São Francisco e ela por muito tempo ficou esquecida, essa fazenda. É verdade. E há um ano e pouco atrás, no São João do Vale de São Francisco, a gente lançou um produto chamado Frisante Rio Vale. Ah, eu adoro. É o queridinho aqui hoje do Vale de São Francisco. Frisante é maravilhoso, né? Que já está se espalhando muito no Brasil. A gente lançou no São João do ano passado e foi um sucesso. E ali foi com que a vinícola tropical realmente
pôde dar as caras e se mostrar ao mundo com esse produto. E hoje, né, a gente tem uma linha enorme de produtos, né? Muita gente pergunta o que é frisante, o que é espumante, qual a diferença? Você que é enólogo, me explica esse negócio aí. Frisante, a gente tem várias modalidades, tá? Você tem a maneira de pegar uma base de vinho, adicionar açúcar, injetar gás, injeção de gás não natural, e você botar isso na garrafa. Uau. É um frisante, vai se chamar gaseificado. O nosso frisante é diferente. Seria um vinho gaseificado? É um vinho gasificado, mas que se chama frisante. Ah, entendi, vamos certo? Lá. Quando a gente faz um frisante, eu falo o nosso frisante da Rio Valley. Da Rio Valley, o nosso frisante ele é natural. Ele não é adicionado gás. E ele não é gasificado. Chegar naquelas bolinhas pra gente? Ele é feito da mesma forma que o espumante. A técnica, as uvas, é as mesmas que se utilizam para fazer o espumante. Uau. É tudo da mesma forma, numa autoclave, em que, quando a gente faz o vinho, é num tanque comum. A tampa fica aberta durante a fermentação, que é a transformação do açúcar em álcool. O gás sai. Gera gás carbônico. Esse gás carbônico é liberado para a atmosfera. Para fazer o espumante ou o frisante natural, você não libera esse gás para a atmosfera. Então ele cria a bolha lá dentro. Ele cria a bolha e ele fica incorporado. Então legal. Esse gás, que a gente chama de perlagem na taça, aquelas bolinhas que saem, ele é natural. Né? Uau, cara, é diferente demais. Porque você falou uma coisa que eu me lembrei, que eu te visitando uma fazenda uma vez, e eles faziam isso, eles gaseificavam o suco da uva, né, o vinho, para fazer o frisante. E esse é natural. Esse é natural. E aí a grande diferença do espumante, ele contém menos gás, somente 2 kg de pressão. O espumante tem no mínimo o dobro, de 4 a 6. E o outro detalhe é que ele é menos doce que o espumante. O espumante, pela legislação, tem que conter no mínimo 60 gramas de açúcar natural ou adicionado, tá certo? E o frisante, a legislação permite 25 gramas de açúcar no mínimo, para ser suave. Então ele tem muito menos açúcar natural ou adicionado do que o espumante moscatel. Então essas são as duas grandes diferenças. Ele vai ser saboroso, refrescante. Mas é muito saboroso. Muito saboroso. Ele é muito refrescante por ele ser leve, ele só tem 7 graus de álcool. Então você consegue tomar numa leveza, numa piscina, numa tarde, na beira do rio. Aí o pessoal me pergunta muito, e com que ele vai acompanhar? Acompanha com praticamente toda a comida. Queijinho. Comidas leves, né? Fácil leves. De tomar. Uma buchada. uma buchada. Eu vou dizer, a buchada, né? Pra quem gosta de uma cachaçinha, pode melhor que ela vai numa cachaçinha, vai fazer melhor. Mas é uma dosinha de cachaçinha, depois você pode entrar no frisante tranquilamente. É verdade. Rapaz, que coisa linda você falar desse assunto. Gente, o Rodrigo, ele tava me contando aqui que Petrolina é abençoada. Agora ele vai explicar por quê. Por que essa terra é bem abençoada? Eu sou gaúcho, tá certo? Uhum. Então, meus pais já produziam uvas, eu sou da origem... É de que cidade ali? Eu sou de Flores da Cunha, uma cidadezinha muito pequena chamada Nova Pádua. Tem menos de 2.500 habitantes. Uau! Fica na Serra Gaúcha, próxima a Caxias, Bento Gonçalves, que lá as cidades são muito próximas, na verdade são pequenas cidades, são muito próximas, né? Então lá a gente tem uma safra de uva por ano. Quando a pessoa poda a uva, tá todo mundo podando. Agora as uvas no sul estão todas brotando. Quando colhe, nesse momento. Quando você vai colher a uva, você tem 45, 60 dias para colher. Todo mundo está colhendo uva naquele período. Quando o pessoal, uma cidade que adora aí, Gramado, né? Vai para Gramado, depois sobe a serra, vai no Vale dos Vinhedos, em alguma região aí da serra. Quando vai para lá, no inverno principalmente, que o pessoal gosta de conhecer o frio, entender o que é o frio, né? Eu fugi do frio de lá, tá? Eu volto para lá para fazer turismo. Turismo agora. Eu gosto do calor, essa região é fantástica. Mas quando o pessoal vai para lá, encontra o vinhedo, todos os paredes estão só folhas. Né? O inverno não tem folha. Porque o clima é muito frio, então a folha cai. A folha seca e cai. Então lá você consegue fazer uma produção de uva por ano e ela é sempre no mesmo período, no verão. Aí qual a diferença para cá? Para cá a gente consegue fazer isso durante todo o ano. Uau. A gente determina
qual é o ciclo daquela variedade de uva, né? Aí, Sinara. Bom dia, Sinara, tudo bom? Bem-vinda, e obrigado pelo convite. Então, aqui a gente determina quando a gente quer colher a uva. Poxa. Porque a gente determina, sabe qual que é o ciclo da uva. Tem uvas que a gente consegue colher com 90 dias e tem uvas que precisam de 160 dias para colher. Então a gente... O período de colheita, a média é 130 dias. Mas vai variar da variedade. Uma uva Isabel, em média, 90 dias a gente colhe para fazer suco. Uau. Uma uva Cabernet, em média, 160 dias. Então, quando é que a gente quer colher essa uva? A gente vai lá no calendário e puxa para trás. Bom, eu vou podar aqui, eu vou colher mais ou menos naquela data. Tem o ano inteiro você tem uva. O ano inteiro você tem uva. A nossa vinícola, na verdade, não é só a vinícola tropical. A vinícola tropical é o que a gente, na verdade, é o carro-chefe, acabou difundindo, né? Mas é a vinícola terroir do Vale de São Francisco, lindo esse nome. Que é a vinícola Garzieira. Muita gente conhece como vinícola Garzieira, tá certo? Mas o nome da razão social dela é Terroir do Vale de São Francisco. E tem a antiga Fazenda Milano, né? Que é onde que eram os vinhedos, e a vinícola hoje é a vinícola tropical, tá certo? Então, o grupo inteiro a gente conta com 300 hectares de uva. Caramba, é muita coisa, O grupo, o ano passado a gente processou 20 milhões de quilos de uva. Nós somos a maior vinícola do Vale de São Francisco. Caramba, bicho. Gente, deixa eu explicar aqui pro povo aqui. Ele falou 320 hectares. Eu vou dizer pra você que tá em casa o que são 320 hectares. São 320 estádios de futebol, gente. Exatamente. De campos de futebol. Exatamente. Então se a gente consegue, tem variedades que a gente faz 2 safras por ano. Caramba. E tem variedades que fazem 3 safras por ano. 90 dias de processo, 30 dias de repouso, 120 vezes 3, 360. A gente faz 3 safras por ano na uva Isabel, na Magna, em algumas uvas. Caramba, é muito serviço. Então a gente tem na média 2,5 hectares que a gente colhe por ano. Então, se você fosse em qualquer outra região do país... Todo ano tem uva. Todos os dias do ano a gente só não processa no dia de domingo. E quando aperta, a gente inclusive faz a É mesmo, e cara. tem que ir para os dias de domingo. Hoje, quantas pessoas vocês empregam lá na fazenda? Nos plantios, hoje empregam mais ou menos 1.000 pessoas. Uau. Somente na fábrica a gente já tem mais de 100 funcionários, somente na indústria, né? No PEC também tem muita gente. A gente não tem a parte do embalamento, porque a gente processa toda a uva para vinhos, né? Peraí. Você processa toda a sua uva para vinho? Eu pensei que você exportava. Não, hoje é cara. toda para suco e para vinho. A gente tem uma produção, pequena produção ainda de uva de mesa, mas aos poucos a gente está substituindo ela para as uvas para o processo, né? A gente, para você ter uma ideia, 20 milhões de quilos de uva num ano de processo é muita uva. É muita uva. Isso gera em torno de 15 milhões de litros de produto. Então você vai me dizer, mas Rodrigo, você vende isso tudo como frisante? Não. A gente tem uma gama de produtos enorme. Vamos lá para esses produtos enormes. O vinho Botticelli ainda faz parte de vocês? É Botticelli? Eu vou explicar em seguida sobre a Botticelli. Né? Isso. Então, os produtos que a gente faz hoje. Alguns produtos muito conhecidos da gente é o suco de uva, tá certo? Que é o nosso carro-chefe, o nosso produto que mais a gente tem produção hoje, tá? O outro produto é o frisante, que ficou muito conhecido com a divulgação, na verdade, dessa marca da Rio Valley, né? Que as pessoas não sabiam que era um frisante até então, né? Essa marca Rio Valley é de vocês também? É nossa. Que massa, velho, que massa. Numa outra oportunidade, depois a gente pode contar mais histórias. Quero sim. Qual é o alcoólico do frisante? O frisante é o teorânico, por isso que ele é muito refrescante. Ele só tem 7 graus de álcool. Então é leve. O vinho tem quanto? No aniversário agora na serenada lá de Santa Maria, eu, Didi e Turão nós tomamos, né? A gente experimentou. Eu ainda não conheci lá. Muito bem. Muito bom, parabéns. Viu?
E a gente tem feito isso, né? Serginho. O George lá de Santa Maria tem nos convidado no ano passado na Serenata, esse ano nos convidou novamente, a gente foi, assim como outros prefeitos de outras cidades, né? A gente teve recentemente, que nos deu uma boa oportunidade, foi Rafael também lá de Afrânio, que a gente gente boa demais. Muito gente boa, né? E ele nos deu toda a abertura pra gente estar podendo colocar tanto na feira como na festa que foi feita lá, né? E na verdade esses produtos hoje eles agregam na festa, né? Porque você vai numa festa, muitas vezes você tem duas opções. Ou você bebe cerveja ou bebe bebida destiladas. Os aguardentes da vida, as pitudo, caramba. Só que nem sempre. Vodkas, caribés. Nem sempre você quer beber. E a bebida alcoólica destilada. No meu caso, eu não bebo nem cerveja nem bebida quente. Eu não bebo essas coisas. Mas um frisante. Mas o frisante foi a oportunidade de conhecer alguma coisa diferente, né? Deixa eu fazer um elogio a você. Eu adorei a imagem do frisante. A imagem. Ele parece um frasco de perfume. Você não é o primeiro que fala isso. Não é verdade? Ele parece um frasquinho de perfume. É lindo, lindo. Eu posso lhe dizer que a marca ela já existia, certo? Foi uma criação, na verdade, do Evandro, né, que hoje é nosso diretor comercial da parte sudeste, né, sul e sudeste. E essa marca era minha e dele. A gente tinha um projeto pessoal minha e dele. E hoje a gente incorporou isso na empresa, né? Mas é interessante que esse rótulo surgiu de um dos sócios da empresa, falou para a pessoa do marketing, né, que desenvolveu o rótulo. Na sexta-feira, às 6 horas da tarde, disse o seguinte: segunda-feira de manhã eu preciso de um rótulo. Eu preciso lançar o frisante, né, nessa marca aqui. Ela tinha a marca e ela foi para casa e deu um estalo. Ela mandou pra gente e a gente disse: não precisa mudar nada. Ok, uau, vamos rodar com a marca, né? E a marca, ela é muito importante, o visual bonito, também. Porque só lhe cortando rapidinho, foi uma das coisas que eu pensei, eu vou levar pra casa pra colocar na estante. É lindo. Mas é assim, agora foi um estalo mesmo, um insight maravilhoso esse, viu? Esse eu tenho certeza que a pessoa acertou e ela deve estar muito feliz com isso. A gente não cansa de elogiar, né? Mas é verdade mesmo. Porque eu trabalho com isso há muito tempo, né? E aí, pra você chegar no rótulo assertivo, você faz 300 modificações, essa eu não preciso fazer nada. Vamos lá, agora você falou também que você tem uma gama de produtos, além do frisante. Quais são? A gente faz espumante, faz o frisante. Tudo com o nome Rio Valley? Não, a gente tem algumas marcas, né? O suco de uva, nós temos marcas próprias. Além disso, além das marcas próprias, a gente terceiriza em torno de 60 marcas. Uau! Então, tem várias marcas da região que a gente terceiriza, mas terceiriza para Fortaleza, para São Paulo, para Santa Catarina, Garanhuns, né? Terceiriza para o Rio Grande do Sul. A gente tem 5 vinícolas que a gente terceiriza, marcas de vinícolas, inclusive, que fazem vinho. E a gente terceiriza produtos para eles também. Que né? Massa demais. Então, a força dos vinhos sempre foi o Rio Grande do Sul. E nós aqui, precisamos dar mais oportunidades, eu entendo, para os produtos que são daqui. Os comerciantes têm nos dado um grande apoio, porque a demanda do Rio Valley foi uma demanda da população querendo o Rio Valley, e o Rio Valley foi colocado isso nos comércios. E né? Rio Valley foi por causa do Vale do São Francisco? Exatamente. Rio Valley. Isso, exatamente. O Rio e o Vale. Né? Tem uma pergunta pra você aqui, viu? João Alberto, lá do João de Deus, ele dizendo assim: fui na Embrapa, né? Ele faz enologia no IFE. Ele foi na Embrapa e viu as uvas com sabores. Aí ele tá dizendo assim: experimentei uva com gosto de caramelo, uva com gosto de algodão doce. Vê que coisa, né? Lá tem. Tem várias.
De abacaxi. De abacaxi, de umbu, de manga. Tem todas essas de uvas, todos né? os sabores. Aí a pergunta do João, ele diz assim, fui lá, e a minha pergunta é, essas uvas com sabores, elas podem produzir um bom vinho ou não? Podem, com certeza. Como é que seria, hein? Uvas que já têm o sabor, que já têm essa refrescância, elas podem, não estou dizendo que vão traduzir, elas podem traduzir durante a fermentação para o vinho também. A questão é, quanto vale uma uva dessas? Que é caro, né? 12, 15, 20 reais o quilo. Entendeu? Então, o Vale de São Francisco, ele não desenvolveu muito mais vinícolas, porque aqui é uma região que se produz uvas de mesa, que elas dão um retorno muito maior, né? do que as uvas que são produzidas. A procura é maior também, né? Se você for ver, as vinícolas do Vale de São Francisco são vinícolas de portugueses, de gaúchos, né? De um paraibano, que tem uma outra extensão em Fortaleza, entendeu? Então são pessoas de fora, não são pessoas daqui, né? Por quê? Porque a uva de mesa ela dá muito mais retorno, então por isso que não... Mas eu tenho certeza que teria que fazer testes, mas tenho certeza que dariam excelentes vinhos. Aí tá a questão, o preço final vai comportar, vai valer a pena? Então... No mundo dos negócios tem isso também, né? Mas que com certeza tem muita uva aí que saía, a gente conseguiria fazer excelentes espumantes diferenciados, de toda certeza. Vinho branco também. Fala, Sinara. Então, bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes. Bom dia. Corri e cheguei. Calbi, Serginho. Eu queria, essa questão aí a gente já tem formação, né, na área. A gente já tem especialistas. Por que esses donos, esses empresários, né, da vitivinicultura, não, que é de mesa, que é o carro-chefe, não separar áreas para ampliar esse polo, né? A gente só tem no polo vinícola 3 cidades que fazem a produção com constância, que é Lagoa Grande, Santa Maria junto, Curaçá e Casa Nova, né? Então por que... Petrolina não faz vinho? Petrolina não faz vinho. Não faz vinho... Na verdade, assim, tem vinícolas, tem 2 vinícolas, porém elas ainda não estão colocando o seu produto na garrafa. No mercado, tem né? Uma escala comercial, é levado, né, para fora da região isso. para ser colocado isso na garrafa. Mas por que eles fazem isso? Desculpa, é uma pergunta intrínseca. Porque as 2 vinícolas têm unidades fora. Mas não é uma de delas... Petrolina, como são as outras, né? As outras vinícolas, elas se instalaram, produziram sua uvas, instalaram a vinícola para ter o seu próprio engarrafamento aqui. Essas outras 2, elas levam o seu produto, uma leva para Fortaleza, a outra leva para Curitiba. Mas essa de Curitiba, em breve a gente vai ter sim. Porque tem que valorizar o vinho também nosso, né? Termina sendo como de Curitiba e de Fortaleza, não fica sendo de Petrolina. Por isso, termina sendo assim, né? Exatamente. Né, Rodrigo? A gente diz o seguinte, que os vinhos de Petrolina, né? Petrolina, nesse sentido, leva a fama, mas de fato não tem um vinho engarrafado em Petrolina hoje. Né? Todas as vinícolas, né? Elas são ou Curaçá, o Casa Nova, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista. São engarrafados lá. Isso, exatamente. Por isso é que eu falo da Fazenda Milano, gente. A Fazenda Milano foi a primeira fazenda aqui, né? A pioneira de tudo. Sim. E Jorge tem que se emocionar mesmo falar desse Sinara tem uma amizade enorme com o Jorge. Ela tem que conseguir trazer Jorge aqui. Pelo amor de Deus, né, minha filha? É difícil, né, Rodrigo? Eu gosto de ver aqueles olhos azuis de Não, mas Jorge. ele vem. Eu gosto muito de Jorge. Uma hora. Se tem uma pessoa que ele atende os pedidos, é o meu. Olha, eu gosto muito de Jorge. Eu gosto muito de Jorge. Muito mesmo. E eu só lamentei muito quando ele entrou na política. Isso que não era pra entrar, porque ele é fantástico. Lamente, meu filho, graças a Deus ele entrou na política. Você acha? As pessoas que moram lá agradecem isso. Graças porque a Deus. do mesmo É mesmo, cara. Então eu quero mudar essa minha posição. Vamos lá. eu entendo que Jorge é um empresário, mas aquilo que eu te falei lá de trás, né? Que ele teve que dar comida. Ele teve a bênção do proprietário, né? Esqueci o nome agora. Francescoli. Seu... Não é o da Milano? Mas... É Francesco ou Francescoli? Francesco. Enfim, tem um primeiro nome, ele teve a liberação para fazer isso, tá certo? Foi. Então, quando essas pessoas vinham de fora, aqui não tinha escola.
Aqui não tinha farmácia, aqui não tinha nada, não tinha. Agora não tinha nada. Não tinha nada. Que Jorge, primeiramente, foi prefeito de Santa Maria da Boa Vista. Pérsico, ele foi Franco Pérsico. Ele foi vice-prefeito de Gualberto. Gualberto se ausentou por saúde, isso. Né? E ele assumiu 2 anos como prefeito em Santa Maria da Boa Vista. E aí você precisava fazer as coisas. E Lagoa Grande era desassistida na época, né? Porque é recurso, a gente sabe como é que funciona. Grande, na época, ainda era distrito. Era distrito, e eles conseguiram levar a emancipar a Lagoa Grande. O que é? Eu cheguei aqui há 20 anos. Quando eu desci em Vermelhos, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Eu tô falando há 20. O que era há 50 anos atrás? Já há 20 anos, né? Eu tô aqui há mais de 20 anos. Como é Vermelhos hoje? Vermelhos, quando o Jorge assumiu, teve a empresa, tinha 30 casas. Era. 30 casas. As casas já eram de barro. Não tinha asfalto, não tinha nada. E quando você chegou 20 anos? Há 20 anos tinha umas melhorias. Já não era, tinha muita casa boa. Eu vou dizer assim, já não eram casa de taipa, né? Já eram. Já não, né? Mas ainda era terra. Não tinha as avenidas, não tinha. Então, muitas pessoas criticam, mas o asfalto, ele traz a evolução. Sim, a escoação de produto e tudo mais. Não tem jeito. Essas evoluções. A estrada da uva e do vinho como o marco de evolução de Vermelhos. Porque se não tivesse aquela rota ali, que é de 2002, 2003, o governo Jarbas, eu sei que eu tava lá, né? Antes a cidade não saía do lugar, o povoado. Depois que chegou a estrada, foi que expandiu. Eu só quero, pra gente alinhar aqui, pra gente valorizar esse produto que é maravilhoso da rede tropical, né? Da fazenda tropical, que é o Rio Valley, que é o frisante. Vamos ver os nomes dos vinhos. Vinhos. E terroir, né? Vamos iniciar com os vinhos finos. Marcas nossas próprias, a gente tem 2 marcas. É a Garzieira, com o vinho fino. A gente tem o Shiraz, o Cabernet, o Malbec, o Tempranillo e 2 uvas brancas, que é Chardonnay com Chenin Blanc. Tá certo? Suaves, e o Malbec, né? Rosé. Não, todos secos. Todos secos. Minha mulher adora o Garzieira seco. Então, assim, muita gente nos pergunta, né? Por que esse vinho é tão bom e é tão barato? Às vezes eu me pergunto, pra ser um vinho bom tem que ser caro, Tu entendeu? Porque se tá num preço competitivo, para que as pessoas elas colocam uma dificuldade nisso, dizendo que o vinho é ruim. Não, gente, eu já tomei vinho de R$1.000 e derramei ele na pia. Eu já fui pra Itália, um Barolo Montalcino. Eu tenho amigos que são de prova. Comprei 2 garrafas. Gente, eu derramei na pia. Ele fala derramou na pia. Derramou na pia. Vai me corrigindo aí. Então, você assim. Derramou na pia o vinho de R$1.000. 2 garrafas. 2 garrafas. Por quê? Porque não tinha qualidade. Então, preço não necessariamente está alinhado ao valor do vinho. Meu Deus. Né? E é muito importante, né? As pessoas perguntam assim: qual é o melhor vinho? Qual é o melhor vinho? Pra quem? Pra mim ou pra você? Porque o meu gosto é o seu. Você é o seu gosto. Isso. É o seu paladar. As pessoas perguntam, mas eu só gosto de vinho suave. Então tome vinho suave. Eu só gosto de vinho gelado. Então tome o seu vinho gelado. Mas eu não tenho a taça adequada. O que você tem? Tome! Agora tome vinho! Toma na garrafa! Qual o problema? Agora, uma cerveja você pode tomar de qualquer jeito. Aí o vinho tem que ter toda essa frescuraiada. Gostei disso. Eu gostei demais. Você entendeu? Porque tem gente que acha que tomar um vinho é chique e tal. É chique mesmo. Mas pode tomar de qualquer jeito, meu amigo. Pois é. Você tem uma demanda. Você tem uma forma de poder apreciar da melhor maneira o vinho. Naquela jeito, temperatura, né? Adequada, naquela combinação de alimentos, naquela taça, ok. Mas, assim como qualquer outra coisa, um gosta de whisky cowboy, outro gosta de gelo, outro gosta de água de coco, outro gosta de energético, cada um toma do jeito que quiser. Exatamente. O vinho tem que ser da mesma forma. Agora você falou uma coisa também de uva. O pessoal fala, é uma frescuraiada mesmo, viu? É uma frescuraiada. Claro, o vinho tem todo
ele tem uma imponência. Claro. Ele tem um Ele glamour, é ele é chique, ele é diferente, né? Quando você, em qualquer lugar que você for, né? Você coloca uma garrafa de vinho na mesa, é diferente. É diferente. A conversa flui diferente. A voz do grupo é diferente. Olha! Né? Você pode ver que é diferente, não tem jeito, é diferente, porque o vinho ele traz isso. E é tudo baseado em estudos, não é porque ele tá dizendo da Cara, Não é. Isso para vinhos finos, e a gente tem a outra linha que é o Vinhedos do Vale, Isso. né? Que a gente trabalha em Petrolina Que também é com o nosso, distribuidor, que também é nosso, tá certo? O Vinhedos do Vale a gente tem toda a cadeia. Na linha Garzieira a gente tem só os vinhos finos, em que em breve, ainda este ano, Deixa eu falar agora vamos pra tu. ter mais lançamentos aí. Eu vou falar agora pra você que você vai ficar, assim, muito, muito satisfeito. Eu moro periferia. Eu sou alguém chegou e falou assim: compra uma casa no começo. Não quero, não. Eu quero periferia. Eu gosto de periferia. É bom. Eu tenho uma casa na periferia. Eu moro no Jardim São Paulo. E lá tem um mercadinho popular do meu amigo Preto. É um mercadinho de bairro. Mas não falta Garzieira. Muito E bem. não faça É os sério. vinhos do Vale. Eu compro vinho Garzieira, um preço bom, acessível. Posso dizer pra você, querido aí que tá em casa, um vinho seco, bom, por R$32 tá muito bom. Tá ótimo. Mas eu vou falar uma coisa pra tu, Rodrigo. A gente tá recebendo o Rodrigo, mas a gente não falou das marcas, Rodrigo. Quais são as marcas que estão aqui no mercado que vocês fabricam? Então, vamos lá tentar, se eu consigo, sem parar agora, sem interrupção, Direto, colocar todas as direto. marcas. A marca Garzieira nos vinhos finos. E a marca Vinhedos do Vale, a gente está nos vinhos finos. Cabernet, Tempranillo, Shiraz, Malbec, Malbec Rosé, Chardonnay com Chenin Blanc. Estamos também nos espumantes, o Moscatel, Moscatel Rosé, Demi-Sec, Brut e Brut Rosé. Estamos também na linha de vinhos de mesa, vinho tinto suave de 1 litro, vinho tinto suave de 750 ml, vinho branco suave de 750 ml, vinho rosé suave de 750 ml. Estamos também na linha de sucos, suco de uva integral 1,5 litro, 1 litro e 300 ml. E o frisante, tanto na latinha, branco, rosé e na garrafa. Vinhedos do Vale, que é da gente, é do mesmo grupo, tá certo? Algumas pessoas vão ler lá como tropical. E depois nós temos a linha de vinhos de frisantes, né? O frisante branco e o rosé da Rio Vale, em que já estão acontecendo. Alguma coisa a gente já está na garrafa, a outra a gente ainda vai estar colocando isso na garrafa. A gente vai estar lançando o espumante da Rio Vale, da linha da Rio Vale, né? O Moscatel, Moscatel Rosé, Brut e Brut Rosé. E aí a linha de vinhos de mesa que a gente tem hoje da Rio Vale, a gente vai estar substituindo, e a gente vai ficar nos gasificados, no suco de uva de 1 litro e 300 ml. Depois nós temos a marca de suco de uva Fazenda Doce Sol. Nós temos a marca também Vale das Colheitas, com toda a linha completa. E suco de uva também Sol do Sertão, né? Então, essas são as nossas marcas. E é muita coisa. É muita coisa. Além disso, a gente conta com em torno de 60 marcas que a gente terceiriza para outras vinícolas, para outras marcas, para outros distribuidores, pelo Brasil inteiro. Caramba. A gente coloca, inclusive, marcas por Rio Grande do Sul. Diz umas das marcas que são conhecidas, são terceirizadas. Quem toma um suco de uva da Rio Sol É feito pela gente. O suco de uva da Miolo, Sunny Days, é feito pela gente. Suco de uva do chefe, do Guimarães. Guimarães, né? Gente boa demais, meu amigo, gosto muito dele. A gente que terceiriza para ele. Isso vai constar atrás no contrarótulo, certo? Que é a gente quem faz, terroir do Vale de São Francisco, né? A Miolo não vai constar porque é uma questão específica que eles têm registro para isso, a legislação permite, então a gente não vai estar no contrarótulo. Mas a gente tem vinícolas do Rio Grande do Sul, inclusive, que a gente faz suco para vinícolas. A gente que é daqui muitas vezes não dá valor para o que é da gente. As vinícolas do Rio Grande do Sul entendem a qualidade que a gente tem. Isso. Vem aqui
coloca a marca deles e leva esse produto pro Rio Grande do Sul, para São Paulo, espalha pelo Mas Nordeste, é o nosso vinho. com a marca deles, Para o mundo todo. certo? Com a marca deles, certo? E mas o nosso produto. A uva é nossa. A uva é nossa, Que o produto massa, é nosso. Então, eu vou dizer assim aos ouvintes, que quem não tomou ainda um suco do Vale do São Francisco, eu sou enólogo e eu venho acompanhando essa história do suco, que é recente, suco de uva. O grande consumo de suco de uva no Brasil, ele é recente, certo? Eu diria que é 20 anos para cá, né? Não mais que isso. Até então tinha, mas muito pouco. Muito pouco, é verdade. Algumas marcas, como Casa Madeira, já existiam, né? Que ainda existem, né? Mas eram diferenciados os sucos. Então, falando também de suco de uva. Suco de uva, você vai encontrar vários sucos de uva. A forma, você vai encontrar suco de uva natural. O que é suco de uva natural? O que é um suco de uva natural? Você, na sua cabeça, vai dizer, é suco de uva espremida colocada dentro da... Eu também acho. Mas leia os ingredientes para tu ver o que você... Como eu vou... Chegar a isso? Chegar que não é. Suco de uva natural não é natural. O nome é natural, só o nome. Olha o suco de uva, se você não quiser ser enganado, você lê os ingredientes. Conservante, bem muito de coisa. Conservante, água, reconstituído, tem um monte de coisa. E aí você tem o integral, tá certo? Você acha que está tomando suco puro. E não é. Olha só, eu estou falando uma coisa que a maioria, eu falo 99%, eu acho que suco de uva integral é íntegro, só uva. Só que na legislação tem uma brecha. Pode ser com conservante, pode ser sem conservante. Então os nossos sucos nenhum tem conservante. É 100% integral. Nós não fazemos suco de uva com conservante. Todo o nosso suco de uva é massa, integral. Velho. Por que isso? O Rio Grande do Sul, quando colhe a uva, tem que colher toda a uva. Coloca isso tudo numa garrafa, não tem como. Eles guardam isso em tanque, botam conservante. Antes de fazer o invase dele, eles através de técnicas, tiram o conservante, fica um residual de conservante, que não tem como tirar 100%, e vai para a garrafa. E eles colocam como integral. Então, se você quer saber se ele é integral com conservante ou sem, a única forma de você ler é no contrarótulo. Lá nos ingredientes. E é obrigado a colocar no rótulo, né? No contrarótulo. No contrarótulo é. Nós que temos o suco de uva integral, a gente é proibido de colocar informação no rótulo que é sem conservante. Uau! A gente às vezes tem a audácia de vai lá, dê o que dê. A gente coloca, mas a gente, pela lei, a gente é proibido. É proibido? É proibido. Quer isso. dizer, Olha eu só, não entendo essa vai legislação. contra o consumidor. Você tem que ler o rótulo, infelizmente. Mas o rótulo de suco de uva ele é curto. Uva ou suco de uva integral. Se tiver mais ingrediente, não é integral. É muito fácil. Se você ler mais do que um ingrediente, quer dizer que ele não é integral. Tá certo? Eu quero parabenizar você pela leveza que você traz, né? Por derramar na pia, inclusive. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tomei, e eu vou falar, tá, gente? Eu tomei um vinho chamado Cacileiro del Diablo. Eu gostei. Mas, francamente, eu gosto mais dos nossos vinhos. Quem tem o costume de tomar vinho chileno, certo? Não é porque o nosso vinho tem a ver com o vinho do Chile, não. Eu falo algumas características. São parecidos. Prove o nosso Malbec Garziera. Prove este vinho Malbec Garziera e depois você... Se você não gostar do vinho, dê o nosso telefone, reclame aqui na rádio, que aí eu lhe devolvo o dinheiro. Porque é muito bom o vinho. Muito bom. É muito aromático, é leve. O estilo de vinho é muito tranquilo esse vinho. Posso falar outra coisa, desculpa interrompê-lo. Como eu gosto de cozinhar, e aí uma ideia, viu, gente? Use o vinho Garziera para fazer uma boa carne. Você vai ver que é maravilhoso. É bom também para temperos. Use o vinho seco. A gente estava aqui nos intervalos falando sobre as formas de tomar o vinho, né? Então, essas formas de você tomar do jeito que você entende que seja, né? A região, ela tem... Como a região sempre foi uma região de tomar vinho suave, né? O vinho suave, você tem que tomar o vinho gelado, porque como é que você vai... Você toma uma Coca-Cola
quente não desce, porque ele é doce. É doce. Um vinho suave, morno, quente, você não toma, ele é muito doce. Tem que estar geladinho. Tem que estar muito gelado. E aí as pessoas vão tirando a característica vão deixando de tomar o vinho suave, mas vão mantendo o hábito de tomar o vinho seco, bem gelado. Continua tomando, certo, do seu agrado. Vinho seco mas experimente tomar ele numa temperatura mais amena. 16, 17 graus, eu me refiro a vinho seco. Tintos, tá? Não o branco. O branco tem que ser bem geladinho. O branco, o rosé bem geladinho. O vinho tinto, quando você coloca ele muito gelado, qualquer paladar, ele vai sentir mais a astringência, ele vai ficar mais duro de você tomar. E você não vai conseguir sentir o melhor da uva, o melhor do vinho. Você fala do seco, né? Eu falo do seco. Vinho tinto seco. Se você tomar ali na temperatura de 16 a 18 graus, você vai conseguir aproveitar melhor do vinho. Aquele tanino que é extremamente agressivo, ele vai ficar mais ameno. O aroma, ele vai começar sair da sua taça, você vai começar a sentir o aroma. Que gelado você não vai sentir o aroma do vinho tinto. Mas aquilo que eu digo é orientação. Tome do jeito que você entender. Claro, mas isso aí pra mim é interessante. É questão de gosto. Mas eu acho que é mais do que gosto, eu acho que é hábito. É hábito, isso. Você vai conseguir entender melhor as propriedades do vinho se você tomar ele nessa temperatura. Não senti nada de diferente, volta a tomar teu vinho gelado, entendeu? Tome do jeito que você entender. E aí a gente tem o seguinte: quem é que nunca tomou um Dom Bosco, um Padre Cícero, um São Brás, um Carreteiro, um Sangue de Bois, entendeu? Mas se tem uma coisa que é exigente, é o nosso paladar. A partir do momento que a gente prova uma coisa boa, a gente não quer mais voltar não. A mente se abre. Então, assim, eu digo para aquele que quer tomar vinho, né? Mas eu não gosto de vinho seco. Toma o vinho suave. E aí você vai entrando num branco, você vai entrando num rosé seco, entendeu? Aos poucos você vai entendendo, né, que vinho, o paladar, na hora que ele aprovar o paladar, né, você vai gostar. E tem um outro detalhe, o seguinte: por que você entra numa loja de vinhos, numa prateleira de vinho, você encontra lá 50 marcas com variedades, 100, 200, 300. A gente já tem loja em Petrolina que tem mais de 1000 rótulos de vinho. Certo? Qual produto você tem com uma diversidade tão grande? Isso é para agradar os diferenciais paladares que tem. É verdade. Então não quer dizer que você tomou um vinho seco e você não gostou. Eu não gosto de vinho seco. Desculpa, tá errada essa expressão que você não gosta de vinho seco porque você tomou um vinho seco. Não. Vinho seco existem de várias maneiras de você fazer. O enólogo, ele sempre tem que entender qual a categoria de paladares que ele quer atingir. Tem paladares mais leves, mais fáceis de tomar. Tem paladares que você precisa de ter um pouquinho mais de tanino. Então, um pouquinho mais de estrutura. Então você vai deixar o vinho em mais contato com a casca por um tempo maior. Tem vinhos extremamente estruturados, então você vai trabalhar com mais tempo ainda do vinho em contato com a casca. Por quê? O tanino está na casca, está na semente. Então quanto mais esse contato, mais dureza tu vai ter e persistência tu vai ter depois quando você vai tomar esse vinho, né? Então tem várias formas de você fazer o vinho, e aí entra as madeiras, as barricas de carvalho para dar as diferentes tonalidades o tonel de carvalho faz diferença também. Faz muita diferença. Faz enormemente a diferença, né? E isso faz com que você tenha tanta variedade de vinho no mercado de uma mesma empresa, porque são vários paladares diferentes, né? Não é que nem você vai comer um macarrão. Qual é o molho? Tem 2, 3 tipos de molho, mas o vinho você tem várias maneiras. Você vai falar em barrica de carvalho. Você tem ideia quantas variedades, quantos produtoras de barrica de carvalho tem? Quantas modalidades, quantas formas de fazer a barrica de carvalho? Hoje tem muito chip, tem muita aduela também, tá certo? Então o mundo do vinho, ele é enorme. É enorme. Tá certo? Eu quero falar uma coisa pra você. E aí,
Goste quem gostar, viu? Mas o vinho seco é bom. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem capciosa. Pode falar. Quando você fala o vinho seco, ele é bom, né? Você vai encontrar várias pessoas que tomam vinho suave e de vez em quando vai no seco. Isso. Mas você não encontra uma pessoa que entrou no mundo do vinho seco e volta pro vinho suave. Minha mulher. Ela volta pro... Não. Ela não, mas ela não Depois gosta ela de vinho gostou do seco. seco. Não, pelo contrário. Ela foi pro vinho seco foi pro vinho seco e não volta mais. Então, é uma evolução. Então, quem quer realmente entrar no mundo do vinho, não tem problema nenhum tomar o vinho suave. Isso. Vai chegar um momento que você não vai mais querer o vinho suave, que você vai entrar no mundo do vinho seco. E a questão do vinho suave, tem que entender que 99,9% dos vinhos suaves é açúcar. É açúcar. E os dois vinhos mais consumidos no Nordeste, Pérgola e Quinta do Morgado, você sabe quantas gramas de açúcar tem num litro de vinho? O Pérgola tem 130 gramas de açúcar num litro. Você vai dizer, mas quanto é isso? Faça a conta. 7 litros vai ter 1 quilo de açúcar. É aquele açúcar que você compra no mercado. Nossa. É esse açúcar que é no vinho. Esse é o vinho suave. 7 litros vai ter quanto? 1 quilo de açúcar. Então, é só fazer uma conta rápida. É 130 gramas, certo? Então, 7 litros de alguma coisa. É muito doce mesmo. Né? É muito açúcar. Aí você fica preocupado com aquela colherzinha de açúcar que você bota no seu cafezinho. Aí você toma 2 garrafas de vinho suave num final de semana. Com 300 gramas de açúcar. Ai, a diabetes, Sérgio. E eles são baratos, por isso mais baratos? Não, eles são baratos porque as uvas são mais produtivas, são mais fáceis de produzir, não vão pra barrica. É outro estilo de vinho, tá certo? É outro estilo de vinho. Quando ele fala barrica, a gente tem que falar dos barris de carvalho. Exatamente. Rodrigo, parabéns demais. Eu vou pedir uma coisa a você, se você puder fazer por mim. Por nós da rádio. Mande-nos alguns kits para distribuir com os nossos ouvintes, né? A gente tá no mês de aniversário do Petrolina. Se você puder mandar até dia 21, a gente já faz um sorteio aqui para as pessoas. Eu já peço desculpa por já não estarem aqui, mas estarão sim. Ele atende, os ouvintes da gente sabem que a Rio Vale, volta e meia, tem algum sorteio, tem alguns brindes. A gente. Mas na Semana Santa, a gente sorteou um barril daquele que veio nos nossos eventos, a gente sorteou um barril cheio. E por nossa surpresa, quem foi sorteada foi uma pessoa de Vermelhos, de onde a gente está instalado, né? De onde que é a vinícola. Quando a gente chegou com o barril para entregar, a gente avisou que ia. Um barril grande, cheio. Caramba. Ela não acreditava, ela disse, não, é só por cima. Ela disse, não, tá cheio. Rodrigo, obrigado. Sinara, a gente vai terminar. Sem falar, minha gente, por que é importante se consumir o vinho daqui? Gera emprego. Já falei. E muitos empregos. Ele falou, renda, né? 1.000 pessoas no campo. Se eu puder, mais 30 segundos. Por favor. Essa aqui é uma questão. Nós das vinícolas, a Rio Sol, a Miolo, a Bianchetti. A de Curaçá, como é de Poxa vida, de Figueiredo, esqueci o nome agora dos vinhos, né? Então, nós das vinícolas, as pessoas acham, nós não somos inimigos, nós somos parceiros. A Casa Nova também, né? Eu acho massa isso. Nós somos divergentes lá na prateleira. Mas até lá a gente é parceiro, porque a gente precisa um dos outros. E a região, ela não cresce se não tiver uma união. Tem que ser unidos. Tu já pensou ter só um tipo de vinho? Não vale a pena. E a gente cresce quando a gente tem concorrentes. Se não, a gente fica sozinho, a gente faz de qualquer jeito. Quando a gente tem concorrente, a gente se obriga para isso. E é interessante, as pessoas que são da cidade, quantos empregos isso gera? Quando a gente toma um vinho que não é da região, né? A gente nem falou do chopp de Rio, né? Mas que não provou ainda. Vocês fazem também, né?
A gente lançou na FENAGRE. Prove o chopp de vinho. Eu provei. E vou dizer, viu? O mercado vai ficar desabastecido alguns dias porque o sucesso foi tão grande que a gente acabou que o nosso estoque de garrafa, de rótulo, foi embora numa rapidez. A gente não imaginava o sucesso, tá? Muito bom. Tá muito bem aceito. Mas quando você faz isso, você gera emprego. Você gera emprego aqui. Você tem ideia quantas pessoas vêm de fora para visitar a gente, de garrafa, de rótulo, de caixa, de produto, de comprar? A gente terceiriza para mais de 60. Né? Quantas empresas vêm de fora para vir aqui conhecer o nosso processo? Vai aonde? Aonde que é o hotel? Petrolina. Petrolina, é. Pega o táxi aonde? A Petrolina. Vai aonde no restaurante? Então, gera renda para a cidade. Onde é que compra um produto para levar para voltar para a cidade dele? Então essas coisas que a gente tem que entender. Fica aqui. Então quando a gente toma um vinho que é lá do Chile, a gente dá emprego aonde? Lá no Chile. Da Argentina dá emprego aonde? Lá em Portugal. Eu não estou dizendo que não é para tomar o vinho, mas o nosso também. E gente que é dos empresários, nos ajudem também. Coloque o nosso produto na prateleira que vai ser bem-vindo aí. Eu quero fazer aqui um sorteio e aí você vai ficar responsável por trazer Jorge Garziera aqui pra gente conversar. Rodrigo, você é maravilhoso. Fala. O sorteio vai ser mais fácil trazer os brindes do que Jorge. Senão o compromisso é seu, viu? Obrigado, querido. Um abraço, fique à vontade para suas considerações. Eu que agradeço por esse espaço. Passa mais de quase 1h30 conversando aqui. Eu que agradeço. E teria muito mais, né, para falar. A história é enorme, é grande, né? Eu agradeço demais ao espaço, a simpatia de vocês é grande, obrigado. A gente tem um time enorme que trabalha nessa empresa, são muitas pessoas. Para eu poder estar aqui, a gente tem com certeza uma turma enorme que fica nos dando todo o apoio por trás. Obrigado também aos nossos colaboradores. Lembrando que vai ter um documentário da Band sobre a vinícola, né? Em outubro, a Band depois vai estar lançando um documentário que vão ser 7 dias, 7 dias, uma série Isso. E cada dia vai ser com uma vinícola do Vale de São Francisco. A gente vai estar contemplados com 2 dias dessa série. Que massa! Parabéns mais uma vez!